boa noite, boa tarde, boa madrugada, amigo web telespectador, amiga web telespectadora do Agropapo, o talk show do agronegócio. Estamos aqui na Altivia TV da internet. Faço todas essas saudações aí, se porventura você não acompanhou a nossa edição ao vivo, que é todas as terças e quintas às 11 da manhã, está vendo aí o Agropapo aí no YouTube, você pode estar acompanhando aí à tarde, à noite, ou à madrugada, não tem problema, a essência da informação, o conteúdo do Agropapo aí é duradouro, é perene. Bom, no Agropapo você já sabe, você acompanha justamente as novidades do setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, o agronegócio. Então você acompanha aí os temas mais áridos, vamos dizer assim, do setor, a política, a economia, a tecnologia, leis em torno do agro, e também outros assuntos correlatos ao segmento. Afinal de contas, o agro está presente em tudo no nosso dia a dia. Então você acompanha também aí reportagens e entrevistas sobre gastronomia, moda, entretenimento, turismo rural, saúde, enfim, saúde e agricultura e pecuária e agronegócio tem tudo a ver. E o agronegócio também, e o Agropapo, enfim, o agronegócio. O Agropapo também, talk show do agronegócio. Aqui na Altivia TV da internet tem duas propostas principais, dois vetores. Nós buscamos aí mostrar quais são as tendências de consumo para os tomadores de decisão do agronegócio, enfim, contar aí para os produtores rurais, para as agroindústrias, quais são as tendências de consumo aí do mercado consumidor, enfim. E concomitantemente a isso, o Agropapo também busca mostrar quais são as particularidades, as especificidades do campo para as cidades. É um grande desafio aí presente também do setor de uma maneira cada vez mais acentuada, cada vez mais aguda. Bom, nesta edição nós vamos fazer aí um especial aí sobre a avicultura, mais um segmento do agronegócio em que o Brasil aí é um grande player mundial aí em produção, em exportações, em market share e tudo mais. Nesta questão aí da avicultura, um tema que vem ganhando cada vez mais relevância no segmento é justamente a questão do bem-estar animal, uma exigência cada vez mais demandada pelos mercados consumidores, e o assunto entrou aí, obviamente, no radar da produção, das agroindústrias, que se preocupam, obviamente, cada vez mais com a questão do bem-estar animal, desde o processo de produção, passando pela questão do transporte da produção, até o abate aí de um caráter muito mais humanitário. Só que nessa questão aí do bem-estar animal, obviamente, ela ainda tem alguns vazios, vamos dizer assim, jurídicos e tudo mais. Ainda, em muitos casos, ainda é uma questão ainda muito amparada aí num ambiente ainda muito subjetivo. E alguns projetos de lei estão sendo em trâmites aí em assembleias legislativas e também no Congresso Nacional, justamente para estabelecer um marco regulatório mais objetivo, mais preciso para a questão. O ponto aí de divergência, segundo dirigentes do setor, segundo executivos do setor, segundo também parlamentares aí da Frente Parlamentar da Agropecuária, é que a maioria desses projetos de lei eles importaram regras e normas de países que têm uma realidade de produção e transporte diferente da brasileira. E esse é um ponto aí que precisa justamente, segundo as fontes, enfim, dirigentes, executivos e parlamentares do agronegócio, essa questão de simplesmente você importar regras de outros países não faz muito sentido. Você precisa ter uma equivalência das questões aí, das normas, mas não pode simplesmente pegar uma regra, por exemplo, do mercado europeu, da realidade europeia e importar para o Brasil. Isso não pode ser feito, e isso daí vale também na mão contrária. Enfim, tem que ter uma equivalência na produção, no transporte e no abate, uma equivalência de normas, mas não simplesmente importar. É isso que a gente vai observar nesta edição aqui especial sobre a avicultura do Agropapo, talk show do agronegócio. E também vamos falar aí sobre uma outra questão, que é o uso ou não de hormônios aí na produção de frangos. Nós vamos esclarecer este mito aí com uma entrevista especial também. Bom, mas para a gente poder começar, nós vamos acompanhar aí entrevista do deputado Valdir Colato, que ele é da Frente Parlamentar da Agropecuária, aí, a frente que vem trabalhando aí pelo desenvolvimento aí do agronegócio aí, de uma maneira para que o setor apresente aí a sua contribuição socioeconômica cada vez mais aguda. O deputado, ele dá o seu ponto de vista justamente sobre essa questão aí de que os projetos de lei em trâmite, aí, em circulação, eles desconsideram as especificidades de produção e transporte no Brasil, enfim, esses projetos de lei de bem-estar animal. O deputado faz essa ressalva e que eles precisam ser mais bem discutidos. Vamos acompanhar aí a primeira parte da entrevista com o deputado Valdir Colato, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Roda, VT! Na verdade, a realidade do campo é bem diferente da cidade
produto que está no supermercado. E as pessoas não conhecem essa realidade do dia a dia, as dificuldades que tem, as normas que você tem que levar em conta na questão ambiental, na questão sanitária, na questão da produção. E nós precisamos que essas pessoas vão lá no campo ver a realidade do dia a dia e com certeza mudaria de opinião. O que se faz é um trabalho filosófico, vamos dizer assim, e não dentro da realidade brasileira, e que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam esse processo, conheçam, para que possam mudar o pensamento que tem no campo hoje, que é distorcido. Em seguida, agora, na segunda entrevista, vamos acompanhar o posicionamento aí da Associação Brasileira de Proteína Animal, por meio do seu diretor Ariel Mendes, acerca do assunto também. Roda, BT! Boa parte dos projetos, sim, eles estão muito focados na questão, por exemplo, muita coisa se aplica a animais de companhia, mais do que animais de produção. Então a gente tem que considerar as peculiaridades da produção brasileira, em primeiro lugar, com a questão de clima, e também a questão da especificidade da espécie, né? Então é um ponto que realmente a gente tem procurado demonstrar para o legislador e também para as ONGs que trabalham nessa questão, ou fazem uma pressão muito forte na questão ambiental, na questão de bem-estar animal. Muito bem, acompanhamos aí a entrevista do diretor da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ariel Mendes, sobre esse posicionamento aí acerca do bem-estar animal. Bom, esse material foi gravado em recente seminário aí, realizado pela BPA, que discutiu o tema, e o cerne da questão é justamente esse. O setor produtivo, obviamente, é mais do que favorável aí ao bem-estar animal, mas os protocolos aí do assunto, da questão, eles têm que ter aderência aí com as particularidades de produção e transporte aqui no Brasil. Bom, nós vamos ao intervalo do Agropapo, dessa edição especial sobre avicultura, e no segundo bloco teremos aí mais entrevistas aí sobre essa questão do bem-estar animal e também aí entrevistas sobre a questão do uso ou não de hormônios aí na produção de frangos. Vamos definitivamente esclarecer este mito aí para o mercado consumidor. Vamos ao intervalo e voltamos já já. A população mundial tem crescido rapidamente e seguirá avançando nas próximas décadas. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, até 2050 seremos 9,3 bilhões. Você sabe como vamos conseguir alimentar tanta gente? Entre outros fatores, consciência e manejo integrado às modernas tecnologias. A Andef protege a agricultura brasileira e defende essa causa. Andef, acreditar é o nosso alimento. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vmax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vmax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Entenda quão presente o campo está no cotidiano da cidade. Cenário Agro. Revista eletrônica com reportagens, entrevistas e artigos sobre agricultura e as boas propostas para se produzir alimento, fibras e energia, com respeito ao meio ambiente e às pessoas que cultivam a terra ou consomem seus produtos. Cenário Agro. O campo no seu dia a dia. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na Altivia, a TV da internet, nesse especial aí sobre avicultura. Bem, se você quiser rever este e outros programas, basta digitar Agropapo lá no YouTube. Você pode acompanhar tanto pelo canal oficial da Altivia, como também pelo canal do Agropapo, onde os vídeos estão todos lá agrupados por temas e tudo mais. Bom, também não deixe de curtir a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo, e também o nosso perfil no Twitter. Acompanhe todas as novidades do Agropapo lá no Twitter, que é @agro_papo. O Agropapo também está no LinkedIn, no Google+, Google+. Bom, vamos continuar essa edição especial sobre avicultura e um tema aí muito importante, a questão do bem-estar animal. Vamos acompanhar aí agora neste bloco justamente aí os depoimentos e entrevistas com o deputado Valdir Colato, da Frente Parlamentar da Agropecuária, e também com o diretor da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ariel Mendes, que eles pontuam justamente essa questão que o bem-estar animal ele pode cada vez mais avançar aí
como uma medida protecionista, uma barreira técnica aí dentro do comércio agrícola internacional. Isso é uma questão aí que o Brasil precisa ficar muito atento, justamente para buscar essa equivalência de regras aí, normas dentro do comércio, para não termos aí a questão do bem-estar animal ser usado como um subterfúgio aí para prejudicar o agronegócio brasileiro. Isso acontece muito, enfim, é uma guerra comercial que tem muito aí, o Brasil precisa estar muito bem preparado. Vamos acompanhar aí o depoimento, a entrevista com o deputado Valdir Colato, justamente sobre essa questão aí do bem-estar animal poder ser usado aí como medida protecionista. Roda o BT. Com certeza, isso já vem acontecendo. Países que você não tem condições de controlar na área econômica, porque você tem tratados internacionais comerciais, então você vale nessa questão técnica, a questão de sanidade, do bem-estar, da questão ambiental. São barreiras, né, que se estão adotando muito no mundo, principalmente na Europa, que exige bastante desse processo, que nós temos muita dificuldade de atender às exigências, embora às vezes as nossas leis são mais rigorosas do que lá fora, e a exigência que eles nos fazem é impossível de cumprir, por isso se acaba então sendo impedido de vender produtos, por exemplo, da agricultura brasileira para esses países. Muito bem, acompanhamos aí o depoimento do deputado, a entrevista do deputado Valdir Colato sobre essa questão. Agora vamos acompanhar aí o ponto de vista aí do Ariel Mendes, diretor aí da Associação Brasileira de Proteína Animal. Roda o BT. Com certeza, né? O primeiro momento que a gente teve foi de uma barreira sanitária, isso já foi esgotado, essa discussão a nível mundial. Hoje o Brasil, em termos de sanidade animal, é o grande player mundial na exportação, tanto é que somos o maior exportador de carne de aves, de carne bovina, e aí também um grande exportador de carne suína. Depois veio a questão ambiental, que é uma questão que está pegando bastante também, e bem-estar animal vai ser a grande barreira comercial para as exportações. No Brasil não temos outra saída a não ser nos adequarmos. No caso de frango, essa adequação já foi feita há mais de 10 anos, porque o Brasil exporta bastante para a Europa, e essa demanda de bem-estar animal ela começou de uma maneira muito forte na Europa. Estamos agora adequando suínos, e vai chegar um momento também que a gente vai ter que trabalhar a questão de postura comercial, que a própria OIE já definiu na Assembleia deste ano como o próximo item a ser trabalhado por aquela entidade. Muito bem, podemos acompanhar aí com esse conjunto aí de entrevistas que a questão do bem-estar animal aí na produção aí na área de proteína animal, de carnes, é uma tendência mais do que, enfim, irreversível, algo inexorável, mas que muitas vezes também a questão é usada aí como uma medida protecionista no comércio agrícola internacional, justamente para proteger aí países que são muito menos competitivos que o Brasil. Enfim, a questão do bem-estar animal é usada como uma barreira técnica. Bom, para a gente poder fazer o desfecho e encerramento dessa edição especial aí do Agropapo sobre avicultura, vamos esclarecer aí a questão aí do mito envolvendo aí o uso de hormônios na produção de frangos. Isso é algo que paira na percepção aí do mercado consumidor, da sociedade urbana, e para isso o Agropapo foi conferir aí, foi entrevistar justamente a gerente de marketing da Seara Alimentos, a gigante na produção de frangos, a Marcele Ganzaroli. A Marcele, ela pontua aí de uma maneira muito objetiva e didática que a questão aí do uso de hormônios aí na produção de frangos é puro mito. Enfim, vamos conferir aí o posicionamento aí, a entrevista, o depoimento gravado aí com a Marcele Ganzaroli, gerente de marketing da Seara Alimentos. Roda o BT. Olha, isso é um grande mito. A verdade é que no Brasil isso é regulamentado, muitos consumidores não sabem, não se usa hormônio na criação dos frangos. Isso é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura e regulamentado não só no Brasil, tá? No mundo todo ninguém usa hormônio na criação de frangos. Então, por favor, consumidores, escutem aí a mensagem, isso é um grande mito, podem consumir a carne de frango com tranquilidade. Muito bem, e com esta entrevista, esse depoimento da Marcele Ganzaroli, gerente de marketing da Seara Alimentos, nós conferimos aí essa questão aí de que a questão do uso aí do hormônio aí na produção de frangos é puro mito, aí, algo que precisa ser mais bem comunicado também para o setor, justamente para poder estar esclarecendo aí o mercado consumidor dessa questão aí da segurança alimentar aí na produção, na avicultura brasileira. Bom, e com essa entrevista nós encerramos essa edição especial aí do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na UTV, a TV da internet, edição especial é sobre avicultura. Bom, o Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz,
tem o apoio publicitário da Associação Nacional de Defesa Vegetal, ANDEF, e da Fagro Saúde Animal, e a direção jornalística da Altivia, do jornalista Alberto Luchetti. Assim encerramos essa edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau!